feito trabalho. É isso aí. Bom, pessoal, bom dia. Nós vamos falar rapidinho aqui. Como alguém já disse, o Mauro, né? Todo mundo mora em residência, em prédios aqui, eu conheço alguém que mora em prédios. Só em São Paulo nós temos mais de 50 mil prédios. Então eu vou falar rapidamente o que o bombeiro ele olha em termos gerais numa vistoria num prédio, para vocês olharem no condomínio de vocês. Extintores de incêndio, hidrantes, iluminação de emergência, sistema de interfones que substitui os alarmes nos prédios residenciais, saídas de emergência, escada, anticâmaras, dutos de ventilação e portas corta-fogo, brigada contra incêndios, sinalização de emergência, central de gás, que pode ser natural ou gás liquefeito de petróleo. Extintores de incêndio. É um equipamento portátil, tem capacidade de seguir princípios de incêndio. Deve ser recarregado todos os anos, não pode ficar obstruído e as pessoas devem ser capacitadas para manuseá-lo. Está aqui o extintor de incêndio, isso aqui está sendo retirado para ser recarregado. Nenhum incêndio nasce grande. Isso é uma máxima, mas é verdade. O extintor de incêndio se presta a extinguir os princípios de incêndio. Então, se as pessoas soubessem usar, tivessem um treinamento adequado, muitos incêndios seriam evitados com um simples extintor de incêndio, que qualquer pessoa pode usar. Algumas pessoas têm medo, mas é uma coisa muito simples, tá? Hidrantes fazem parte do sistema fixo de combate a incêndios e tem por objetivo combater os incêndios jogando água. O hidrante nada mais é do que um registro com uma mangueira, existe uma caixa d'água, uma bomba de incêndio e você joga água no incêndio. Existe o treinamento de brigada de incêndio, mas vou falar uma coisa para vocês, é instintivo utilizar uma mangueira, é como uma mangueira de jardim, principalmente nos edifícios residenciais. O hidrante é isso aqui, a mangueira, o esguicho, a chave de mangueira para apertar a mangueira aqui no bocal, uma bomba de incêndio, geralmente nos prédios residenciais fica lá em cima na caixa d'água, ninguém vê isso, quem tem que olhar isso é o zelador, são os funcionários do edifício, mas ela existe, todo edifício tem a bomba de incêndio lá na cobertura. Iluminação de emergência. Tem como finalidade indicar as rotas de fuga para a saída das pessoas da edificação. Pode ser por bloco autônomo, central de iluminação ou gerador. Então aqui um gerador autônomo. Depois da crise que nós tivemos em São Paulo, no Brasil, que faltou luz, muitos edifícios compraram gerador. Uma central de iluminação nada mais é do que baterias com uma centralzinha. Acabou a luz no edifício, a escada vai ter lá a iluminação, ou seja, você vai conseguir descer pela escada e sair da edificação seguramente. Ou blocos autônomos, que hoje está muito comum. O único problema aí, já alerto vocês, os blocos autônomos, na maioria deles não valem nada. Eles são muito baratos, 24, 25 reais, você compra um bloco autônomo, não dura 6 meses. Todo mês, todo ano, estão trocando e comprando novos, infelizmente, né? Sistemas de interfone. Tem a finalidade de alertar os moradores sobre emergências que podem ocorrer no condomínio. Devem ter fonte de alimentação autônoma por pelo menos 60 minutos. É o seguinte, você já deve ter visto edifícios comerciais como aqui, em caso de incêndio quebre o vidro. Isso não existe em prédio residencial. Prédio residencial nós temos os interfones, que é para avisar o morador que está havendo algum problema dentro do edifício. Não acontece em edifícios residenciais um fogo generalizado que pega fogo no prédio inteiro. Quando tem incêndio, fica dentro do apartamento confinado porque eles são compartimentados, tem paredes. Então, muito difícil do fogo passar para outros apartamentos. Então, dá tempo de avisar pelo interfone. Por isso é diferente de prédio comercial. Saídas de emergência. Esse aqui é o ponto mais importante. Escadas, anticâmaras, dutos de ventilação e porta corta-fogo. Talvez os senhores nunca tenham notado no prédio de vocês. Primeiro, corrimão. Tem que ser dos dois lados e tem que ser contínuo. Por quê? O deficiente físico que mora naquele prédio tem que pegar no corrimão e sair no térreo. Nunca se foge para cima. Antigamente existia essa ideia de que no incêndio você tinha que subir e ir lá para a cobertura do prédio. Não. O correto é você descer e sair no térreo. Portas corta-fogo. O nome já está falando. É uma porta que resiste ao fogo. Isso aqui é um desenho de uma escada, onde eu tenho uma antecâmara, que nós chamamos assim, porta corta-fogo e um duto de fumaça.
Quem tiver curiosidade no seu edifício, abra a porta da escada, vocês vão ver que tem uma grelha na parede aqui. O que é aquilo? Se houver um incêndio, quando eu abro a porta, a fumaça vem atrás de mim. A fumaça é mais leve do que o ar. Ela sobe, ela entra naquela grelha e sai lá em cima. Você abre a outra porta e entra na escada e a fumaça não entra dentro da escada. E isso é uma coisa que funciona. Eu atendi um incêndio, esse foi o que mais me marcou, foi na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, há uns 12 anos atrás. Queimou do 12º andar ao 16º. E nós ficamos 4 horas trabalhando dentro daquela escada, subindo, descendo, e não entra um pingo de fumaça na escada. Ou seja, o edifício pegando fogo, as pessoas saem, porque o objetivo da segurança contra incêndio é salvar vidas. Então, primeiro, você tem que retirar as pessoas do local. E ela tem que ter uma via segura para sair. E a via é a escada de segurança. Os edifícios antigos não têm. Eles têm adaptações. Um detalhe. Hoje é obrigatório. O corrimão tem que ter a leitura em braille. Por quê? Para o deficiente físico visual, quando ele está descendo, ele pega no corrimão e ele sabe que andar ele está. Nem todos os edifícios têm isso aqui. A prefeitura está cobrando em São Paulo por acessibilidade também, mas é importante. E aqui só um detalhe da saída de fumaça que fica lá em cima daquela anticâmara que eu falei do duto. São detalhes técnicos, pessoal, nem todo mundo vê isso daí, que é uma coisa muito específica, mas o bombeiro, quando vai fazer a vistoria, ele está ligado nesses detalhes. Brigada contra incêndio é um treinamento que deve ser renovado anualmente, que nada mais é do que você ensinar os moradores a utilizar esses equipamentos que eu estou falando aqui. Aqui só uma foto para ilustrar. Sinalização de emergência. Todo sistema de segurança de edificação deve ser dotado de sinalização fotoluminescente. O que é isso? Fotoluminescente, ela brilha no escuro. É uma norma nova. Essa placa, ela absorve energia, ela guarda essa energia e quando acaba a luz você consegue enxergar a plaquinha saída. Aqui o modelinho saída de emergência. Aqui só para... todo equipamento de segurança contra incêndio ele tem que ser sinalizado. Então aqui hidrante, essa é a placa de hidrante, essa é a placa de botoeira de incêndio, alarme de incêndio, e aqui botoeira de acionamento da bomba de incêndio. Eu costumo dizer que isso aqui é o mais perigoso em edifício, né? Central de GNP, gás liquefeito de petróleo, é um derivado do petróleo. Gás natural, que aqui em São Paulo é a Comgás. Qual que é a diferença do gás natural e do gás de petróleo? O gás natural ele é mais leve do que o ar, então ele sobe. A tendência dele é dissipar, ele se dissipa mais fácil. Então nós temos menos acidentes com gás natural. Não que não haja, mas temos menos. Em compensação, o gás liquefeito de petróleo ele é mais pesado do que o ar. Então quando ele vaza, o que acontece? Ele desce. Então tem uma regrinha que diz assim, perto dessa central aqui, ó, eu não posso ter a 1,5 metro de distância nenhum ralo, nenhuma caixa de passagem, por exemplo. Não posso ter a descida do para-raio, ou seja, nada que possa causar uma faísca e causar um incêndio. Eu não posso ter um interruptor, por exemplo, uma tomada. E aí, por que eu não posso ter o ralo? Nós já tivemos muitos acidentes em São Paulo com vazamento de gás, porque o gás vai descendo, ele vai procurar um lugar mais baixo. Ele vai entrando no ralo, vai descendo, vai acumulando. Se ele formar uma mistura ideal e houver uma faísca, aquilo é uma bomba. Lembram? Alguém deve lembrar aqui daquele shopping de Osasco que explodiu. Sim. O que foi aquilo? Exatamente isso que eu estou falando. Foi vazando, ficou num compartimento, que era um compartimento fechado, da obra, que sobrou lá, aqueles tal de caixão perdido que a gente fala que tem em obra, e foi juntando gás. Ficou cheio de gás. Por algum motivo deu uma faísca, é uma bomba, explodiu o piso do shopping, né, e morreram várias pessoas. Gás não se brinca. A norma, tanto a de gás natural quanto a de gás de petróleo, porque existe essa instalação aqui, esses canos amarelos, a cor do gás do cano é amarelo. Se vocês olharem na garagem do prédio, vocês vão ver no teto lá, um tubo amarelo é o gás. Isso aqui vai subindo até os apartamentos. E aqui também, a mesma coisa. Depois que instalado, tem que se fazer um teste chamado teste de estanqueidade.
O que é isso daí? Nada mais é do que jogar ar dentro daquela tubulação, põe um manômetro, durante 1 hora você fica vendo a pressão. Isso é obrigatório só quando se faz, quando se entrega a obra. E a norma não se exige isso depois. Eu, nas minhas consultorias, alerto todos os síndicos, todos eles. Às vezes você tem uma instalação de 20 anos, faça o teste de estanqueidade. Por quê? Se detectar um vazamento, você conserta. Porque o que dá problema, muito difícil morrer gente em edifício residencial. Quando morre, morre dentro do apartamento, porque deixou o ferro ligado, uma vela que deixou acesa, a criança pôs fogo, tudo bem, lá no apartamento. É muito difícil você combater esse tipo de incêndio, né? Mas o gás não, o gás é problema. Então é isso, essa notícia que eu queria trazer para vocês aqui em rápidas palavras. Nós estamos falando do que é mais importante numa edificação, que vocês têm que olhar e pegar no pé do zelador para ele estar sempre olhando essas coisas aqui, que são coisas simples. Uma inspeção visual, você já detecta uma série de problemas. Muito obrigado, um bom dia para os senhores.